Oi, oitavo ano, nós estamos aqui para mais uma aula de geografia, na verdade, a segunda aula, que a gente vai dar continuidade aí sobre o que a gente falou no último momento. Peguem o livro agora, nesse momento, na página 112. Vamos para a gente falar sobre os biomas ou as vegetações presentes no continente americano. Estamos falando do continente americano, da parte física do continente americano. Estamos falando de nós, de onde nós moramos. Vamos lá. Todos os biomas do continente americano estão nesse tópico. O relevo e o clima definem, junto com outros fatores, as características da vegetação e da fauna de um determinado lugar. Nesses grandes conjuntos predominam certas espécies que interagem com o meio ambiente físico, o solo, o ar, a água e a própria espécie, formando o que denominamos de biomas. No continente americano desenvolvem todos os grandes biomas do mundo. Olha, por que todos os biomas se desenvolvem aqui? Porque a gente tem uma grande extensão, né, territorial. Então, é muito provável que tudo acontecesse, tivesse todos os tipos de bioma aqui. Deserto, savanas, cerrado, floresta tropical e equatorial, pradarias, olha que nome diferente, pradarias, estepes, tundras e floresta boreal. Indo vocês para a página 115, vocês vão ter um mapa que é muito parecido com o mapa que a gente viu na última aula dos climas. Na verdade, é a mesma estrutura, são iguais, só que o clima e a vegetação são coisas extremamente interligadas. Então, se eu tenho clima A, eu vou ter vegetação A. Se eu tenho clima B, eu vou ter vegetação B. Se eu tenho clima frio, por exemplo, lá de cima, ou polar, eu vou ter tundra. O que é tundra? É um bioma característico das zonas onde o solo permanece congelado a maior parte do ano, porque é muito frio, então o solo permanece congelado, tá bom? Consequência das baixas temperaturas. Encontrado no extremo norte da América do Norte, extremo norte do Canadá, devido às condições climáticas extremas. Observem na página 114 uma imagem de tundra. Tundra é muito comum que eu tenha musgos e líquens. É isso aí, musgos e líquens. Né? É um tipo de vegetação muito pouquíssimo desenvolvida, muito pequenininha, que parece limo. Tá? Ela meio que lembra um limozinho assim. Mas a tundra eu tenho ela verde, eu tenho ela roxa, eu tenho ela todas as cores. Então, uma variedade de cores. Quando eu falar de tundra com relação a musgos e líquens. O que eu posso ver na imagem da 114, na imagem de baixo? Que é basicamente um campinho, um matinho retinho, onde a vegetação não desenvolve, porque eu não tenho calor, então a vegetação não desenvolve. E ela tem o solo congelado. Isso aí dificulta mais o desenvolvimento da vegetação. O que é tundra? Uma vegetação rasteira, onde não é desenvolvida, tá? É um matinho, que não é desenvolvida justamente pela região fria e pela ausência de luz, de sol, de calor. Vamos descendo, vamos descendo, vamos descendo. Floresta boreal. Aí, na página 114. É também conhecida como taiga ou conífera, tá bom? Dá no mesmo. Uma taiga, conífera, floresta boreal. Os três nomes servem para uma coisa só. Possui uma vegetação característica composta de árvores em forma de cone, por isso o nome é coníferas, como os pinheiros. Essas árvores possuem folhas perenes, isto é, não caem nas outras estações. Como é que é? Vamos pensar em árvore de Natal, tá bom? Eu tenho ali os pinheiros de Natal. Eles nos parecem uns cones, se a gente for olhar direitinho. Então isso, árvore de Natal, pinheiro de Natal, é uma planta, é uma árvore típica de uma floresta de conífera, tá bom? Tem as folhas para baixo, né? Para já, quando cai neve, a neve cai direto. Quando eu tenho, né? Eu tenho essas folhas perenes, ou seja, permanentes. Elas não vão mudar estação em estação. Quando eu falar de conífera, taiga ou boreal.
bom? Esse tipo de floresta ela é bem organizado. Parece que alguém plantou uma floresta de conífera. Porque é tudo retinho, elas têm mais ou menos a mesma estrutura, o mesmo tamanho, elas têm um caule muito grande, tá? E aí ela tem essas árvores, a cor é bem esverdeadinha, bonitinho, tudo parece que bonitinho, tá? Parece bem organizadinho. Mas aí é tudo ação da natureza, não houve intervenção humana não. Vamos descendo, passamos pela boreal, vamos para a temperada. Eu vou ter que voltar aqui, não estou na ordem do livro não, tá? A temperada não tem uma descrição no livro de vocês, que eu tô vendo agora. Mas o que é uma floresta temperada? Não tem mesmo não. Que triste. Uma floresta temperada a gente tem ali nos Estados Unidos. Quando a gente assiste aqueles filmes estadunidenses, bem românticos, a gente vê esse tipo de floresta. Porque ela muda a coloração a depender da estação. Tá? As folhas caem no outono, na primavera a gente tem as flores, no verão é quente, muito quente nessa região, bate 40 graus, no inverno é muito frio. Tá bom? De todos os biomas, de todos os tipos climáticos, é o único que tem as 4 estações do ano bem definidas. Tá bom? E aí, a depender da estação do ano, a coloração, a cor das folhas da temperada muda. Passa para um alaranjado, passa para um amarronzado. Então é uma floresta muito bonita visualmente falando. Por isso que ela é muito usada nos cenários de filme. Se for uma cena mais melancólica, mais triste, né, eles vão usar no outono, que tem assim as folhas meio secas, caídas no chão, marrom, assim. É nesses lugares que a gente tem esse tipo de vegetação, que é a vegetação temperada. Lembra que o clima temperado não é nem tão quente, nem tão frio, tá bom? No verão é quente e no inverno é frio de verdade. Vamos seguindo aqui, né? Eu tenho também os estepes e as pradarias. Muito parecido com as tundras, porém o solo não é congelado. Estepes e pradarias. Ocorre em climas semiáridos com escassa ocorrência de chuva em temperaturas elevadas. Pradarias são formadas, basicamente por gramíneas. Ambos caminham juntos, os estepes e as pradarias, tá bom? Normalmente a gente fala uma coisa só, estepe e pradaria. Vão para a página 113, tá bom? E aí vejam uma pradaria no Colorado, nos Estados Unidos. É muito parecido com a tundra, só que a cor mudou. Não é congelado, porque é uma região mais seca, um pouquinho. Mas a coloração não é verde. A coloração é um alaranjado, um marrom, um queimado. Tá bom? Porque eu não tenho tanta água aí. É uma região mais, um pouquinho seca. E vamos seguindo. Nos climas da América. Já falamos de tundra, já falamos de floresta boreal, já falamos de estepes e pradarias. E vamos agora de que? Florestas tropicais e equatoriais. Aí a gente conhece muito bem porque a gente tem as duas. O bioma possuidor da maior diversidade de animais e vegetais são características de baixas latitudes, com altas temperaturas e forte umidade. Sua vegetação é denominada latifoliada, que é isso, folhas grandes e largas. Higrófita, vegetação adaptada a ambiente chuvoso. Aí vocês têm no livro de vocês, na página 113, uma imagem da floresta amazônica, que é uma floresta equatorial. Se a gente pensar no equatorial, a gente tem aqui a Mata Atlântica, mas que são muito parecidas, têm características muito parecidas. As folhas são latifoliadas, são grandes, são bem esverdeadas, a mata é bem densa, é bem fechada, eu tenho muita vegetação, eu tenho muito bicho, eu tenho muita variedade quando eu falo disso aí, da floresta equatorial e da floresta tropical. Equatorial ainda mais, que é a Amazônia.
No Brasil, eu tenho uma coisa chamada cerrado. Vamos lá de cerrado. Que é chamado no Brasil de cerrado, e quando eu vou para a África, quando a gente for estudar a África, nós chamamos isso de savana. Esse nome vocês já devem ter ouvido, né? Savana africana. Então, ó, cerrado, como é chamada a savana brasileira, característica do Brasil central, apresentando solos muito precários, ácidos e porosos. O solo do cerrado é bem sequinho aí, bem seco, bem árido, assim, não é muito desenvolvido para a agricultura, apesar que existe alta tecnologia para isso, e aqui no Brasil a agricultura no cerrado come solta. Mas no geral, ele não é um solo para agricultura. Ele é seco, ele é pedregulhoso, cheio de pedrinha mesmo, sabe? E esse é o cerrado que a gente chama na África de savana. Bom, as árvores são espaçadas, eu não tenho tanta árvore uma do lado da outra. Essa formação da árvore é meio torta, então ela tem bem assim, bem torcido os galhos dela. O galho cerrado é bem torcido, tá bom? E aí elas não são muito grandes, como a da floresta amazônica, são de médio porte. Significa o quê? Que é de 2 a 3 metros de altura no cerrado. Seguindo aqui, a gente vai falar sobre o deserto. A gente tem um deserto lá na América do Norte. A gente não tem deserto aqui embaixo. A gente tem deserto lá nos Estados Unidos. Gente, vegetação do deserto é vegetação do deserto. É quase zero. O que eu quero dizer com isso? Não tem uma variedade, não tem quase nada no deserto. Vez ou outra eu posso ter uma restinga no deserto, que é aquela vegetação que a gente encontra em praia, né? Aqueles matinhos assim que ficam andando na praia, vocês já devem ter visto que tem os caulezinhos bem fininhos, aí são bem. Parece um fio. Parece como se fosse um fio. Bom, talvez eu encontre isso no deserto, mas não é comum de forma alguma eu ter vegetação no deserto. Deserto é seco, é árido, é zero. Mas no Brasil a gente tem também a caatinga. Aí não é zero, 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 não. Na caatinga eu tenho alguma diversidade, tenho uma grande diversidade de bichos e de plantas quando eu falar de caatinga, tá bom? Eu tenho as cactáceas aí na caatinga, um clima semiárido, cacto, é mandacaru, né? Eles são bem secos e eles já têm uma estrutura voltada para armazenar água. Caso, né, não tenha chuva e por muitos meses não tem, eles já têm essa estrutura para armazenar água dentro deles. Vamos seguindo aqui, né? Falei de todos os tipos de bioma que a gente encontra aqui na América. E aí tem os problemas ambientais também que atingem o nosso continente, como todos os outros continentes, como todas as outras regiões, tá bom? Isso não é exclusivo nosso, não. Nós temos aqui degradação do solo e desmatamento provocado pela agricultura, principalmente na região centro-oeste do Brasil. Nós temos a atuação do agronegócio. O agronegócio, ele não é uma economia que está sendo muito, que rende muito para o Brasil, que é bem importante, mas eles não cuidam absolutamente nada, nem o momento do solo. Essa não é a preocupação, tá? Então, quando eles usam a terra para plantar, normalmente é uma monocultura, eles acabam desgastando demais o solo. E uma recuperação de um solo é algo extremamente caro. Então tem a degradação do solo, podendo levar esse solo a um processo que eu chamo de desertificação. É quando o solo não tem mais nenhuma função. Ele não vai dar mais nada. Ele perdeu todos os seus nutrientes. Tá bom? Desmatamento é outra coisa que acontece muito no nosso país, não só na floresta amazônica. No Cerrado acontece, na Caatinga. O Cerrado está acontecendo muito. Na Mata Atlântica já aconteceu muito. E agora o foco é a floresta amazônica, né? Porque a gente vem vendo, todo dia tem uma notícia de desmatamento da floresta ou de queimadas, que vezes pode ser natural, vezes não pode ser natural. É provocada pelo homem, é criminal. Bom, aí no próprio livro de vocês, na página 115, fala Amazônia brasileira e a floresta de coníferas, né? Aí tem o desmatamento na Amazônia,
Às vezes é provocado sim pelo agronegócio para ter espaço para o gado ou para a plantação, tá? Temos consequência de desmatamento, erosão do solo, inundações e deslizamento de terra, o que é muito perigoso, principalmente para as cidades. Tá? Quando um solo não tem vegetação, choveu, ele pode deslizar. Né? A chuva bate direto no solo, ele pode deslizar. Se tivesse vegetação, ele ia bater na vegetação e não ia provocar o deslizamento de terra. A gente vê muito deslizamento de terra, né? Onde tem morro, onde tem muita favela, nas grandes cidades. Tem outros problemas como o efeito estufa, né? Causado principalmente pela poluição, pela liberação de dióxido de carbono, né? O efeito estufa. A desertificação, processo que eu já falei para vocês, é muito comum nas zonas áridas. São regiões que já são secas. Aí se você não usa o solo da forma correta, pronto, piora tudo. Eu tenho contaminação das águas, a velha poluição das águas, e contaminação do ar, poluição do ar também. Todos esses problemas ambientais eles vão ter em todo o continente, mas acaba também acontecendo fortemente na América, aqui pra gente. Aqui a gente no Brasil tem São Paulo como a cidade mais poluída, né? Mas tem outras regiões aí, como o Chile, que vocês estão vendo na imagem, que estava muito poluído e acaba a gente identificando um ar mais cinzento. A gente consegue passar a ver o ar de tão poluído que ele está. Então, esses problemas ambientais eles são comuns aqui na América. Mas para o Brasil, a gente tem também as poluições de água, solo, de ar. Mas essas questões de desmatamento, desflorestamento e desertificação são muito intensas no nosso país, principalmente causadas pelo agronegócio. Tá bom, senhores? Então, em umas próximas aulas, nós nos encontramos para conversar mais. Até lá!